Olá, sou o professor André Faria e nós vamos iniciar a nossa disciplina de projeto integrado com ênfase em gestão imobiliária. Sejam bem-vindos, espero que nós tiremos muitos proveitos, né, muito proveito de nossos encontros, nossas aulas, ok? A nossa disciplina nada mais é do que a elaboração de um plano de negócios para um negócio imobiliário. Tá? Pode ser o ramo que vocês optarem dentro do segmento imobiliário, ok? E nesse nosso primeiro vídeo, vou dar as instruções de como que nós faremos os trabalhos. A nossa primeira aula, eu vou dar as orientações do trabalho, vou apresentar a apostila, nós vamos seguir a apostila, eu vou dar algumas instruções nas apostilas no outro vídeo, tá? No segundo vídeo, e no terceiro vídeo eu vou apresentar um trabalho já realizado por um grupo, só para vocês terem noção da estrutura do trabalho e de como será feito. Muito importante vocês se organizarem em grupo, para que, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, né, a questão do isolamento, para que vocês tenham condições, através no formato eletrônico, de se comunicarem para vocês conseguirem realizar o trabalho. Ok? É um trabalho muito bacana, vai ser muito gostoso a gente participar desses encontros. Eu tenho o meu e-mail que está aqui na página de vocês aqui embaixo. Vou mostrar para vocês aqui onde que ele se encontra, né? Não precisa nem... Tá? O nosso e-mail está aqui e o meu e-mail está aqui e vocês sintam-se à vontade no que precisar, eu estou à disposição. Sintam-se à vontade em entrar em contato comigo, ok? Bem, pessoal, vamos então começar as instruções da nossa disciplina, tá? Bem, só para me apresentar melhor, né? Eu sou o professor André Faria e já tem mais de 10 anos que eu leciono aqui na instituição, já fui professor em outras instituições de ensino e é muito bacana o trabalho aqui do sindicato, é muito bacana o trabalho que nós temos enquanto curso profissionalizante. Infelizmente, como eu disse, vivemos esse momento de não estar, né, de nós não podemos estar encontrando dentro de sala de aula, é muito bacana, mas é um período de aprendizado e, com certeza, nós vamos passar por isso e vocês vão ficar bastante informados do mercado imobiliário. Ok? Bem, muitas vezes, gente, essas gravações, né, a gente muitas vezes aperta o botão errado aqui, mas vamos lá. Eu vou falar para vocês do nosso cronograma no formato presencial. Por que eu vou falar com vocês do formato presencial? Porque nós esperamos que até o término do nosso módulo, essa questão desse isolamento social já tenha passado. Tá? Se não passar, eu vou também explicar como é que nós vamos fazer do modelo online. No momento aqui, é o formato presencial que nós vamos falar sobre agora. Tá? Então, nós temos a nossa primeira aula, né, que está sendo hoje. Tá? Isso, pessoal, mais uma vez, se nós tivermos todo o formato presencial, é o que não vai acontecer, né? Porque no momento nós já estamos começando já essa nossa primeira aula no momento no sistema online, né, ao vivo não, com gravações, né, para vocês, e tenho certeza que nós não vamos conseguir fazer esse modelo presencial. No modelo presencial, nós temos, são as 3 primeiras aulas da primeira fase. O que a gente chama de primeira fase? É o momento em que eu dou todas as orientações para o trabalho, tá? Para como vocês elaborarem o trabalho. Nesse segundo momento aqui, nessa nossa terceira aula, vocês podem ver que nós temos aqui sorteio da sequência das apresentações. Por que isso? Porque no modelo presencial, né, nas aulas no formato presencial, nós temos as apresentações que acontecem na nossa
quarta e quinta aulas, tá? Então, nós temos a nossa quarta e quinta aula que os alunos vão e fazem a apresentação da imobiliária deles ou do negócio que eles estão se propondo a constituir. Como, no nosso caso, não tem como, né? Nós não vamos poder nos encontrar, a nossa quarta e quinta aula, se na época pudermos estar juntos, a gente combina para a gente fazer essas apresentações. De toda forma, essa não está valendo tanto, eu vou falar agora do nosso cronograma que nós vamos obedecer neste momento. Nós temos as instruções, né, que nós vamos falar hoje. Eu vou falar das instruções do projeto, o que é o projeto, as orientações do trabalho textual, vou explicar através da apostila, né, que vai vir no outro vídeo, como é que nós vamos trabalhar, né, o trabalho, como é que nós vamos elaborar o trabalho. Eu vou fazer a apresentação de um modelo de trabalho nessa nossa primeira aula e o tira dúvidas com o professor. Eu vou contextualizar também nesse vídeo a história das organizações, por que nós estamos nesse momento, né, tão dinâmico, a quarta revolução industrial. Nós vamos falar um pouquinho disso rapidamente. A nossa segunda aula, dessa que eu chamo a primeira fase, que vai ser em sequência, né, a primeira, a segunda e a terceira, nós vamos falar muito da classificação das empresas, forma jurídica das empresas, nosso sistema tributário, e depois eu vou ficar ao vivo para nós tirarmos as dúvidas, tá? Nós vamos tirar as dúvidas na nossa segunda aula, também vai ser o mesmo formato, é assistir vídeo e depois nós temos uma interação. Tá joia? É muito interessante a gente entender a questão de, por exemplo, do sistema tributário das empresas. Se compensa eu ser um profissional autônomo, se compensa eu ser constituir um negócio, ter um CNPJ, né, constituir uma empresa, constituir uma pessoa jurídica. Ok? A nossa terceira aula, só um minutinho. A nossa terceira aula vamos falar de dinheiro, tá? Eu vou falar das instruções sobre a planilha financeira, que hoje ainda nós vamos falar muito disso. Eu vou apresentar para vocês um modelo do preenchimento da planilha. Vamos falar um pouquinho de gestão financeira, tá? E eu vou apresentar uma planilha já elaborada para vocês, né, ficarem... saber, né, como é que funciona, como é que é o preenchimento dessa planilha. Ela é toda automática, vocês vão lançar só os dados e ela vai te dar todos os índices que a gente pede, tá? Na nossa quarta aula, que é da segunda fase, gente, essa quarta aula e a nossa quinta aula, elas são lá na frente, tá? Então, elas vão ser, geralmente, elas são as últimas aulas do segundo módulo, antes das provas, tá? Então, nós vamos ter essa nossa quarta aula e a quinta aula como um tira-dúvida com o professor. Eu vou apresentar alguns vídeos para vocês, tá? Principalmente de gestão financeira, e essa quarta aula nós vamos tirar as dúvidas que vocês tiverem em relação ao trabalho. A quinta aula, a mesma coisa, ok? Como eu disse, a gente usa muito essa quarta e quinta aula para as apresentações. Como não temos, nós vamos tirar as dúvidas e, se possível, se algum colega, se algum grupo quiser apresentar aqui no nosso Hangout, né, o Hangout Meet, que vai ser a ferramenta que nós vamos usar, quiser fazer uma apresentação, será muito bem-vindo. Não tem a obrigação, né, de apresentar, não é pontuado, mas seria interessante para nós tirarmos as dúvidas. De toda forma, vocês vão precisar me enviar o PowerPoint, tá? Não esqueçam de me enviar o PowerPoint até a data final, né, da prova, tá ok? Eu vou explicar melhor para vocês isso. Bem, turma, como eu disse, nós vamos fazer um plano de negócios, né? E o plano de negócios nada mais é do que uma ferramenta, nada mais é do que a nossa consulta, né? A nossa consultoria. Estou tentando abrir aqui isso.
a nossa, é o nosso guia, né, para que nós tenhamos aí uma referência quando nós formos fazer o passo a passo da constituição do nosso negócio. Então, quando nós fazemos um plano de negócios, nós, obviamente, no ato da constituição da empresa, nós temos que segui-lo. Por isso é muito importante a gente, nesse momento, nós realizarmos realmente pesquisas, entendermos um pouquinho mais do mercado, né? Através de observações ou através de pesquisas mesmo. Tem grupos que saem na rua para fazer pesquisa, não que seja a exigência, né? Pode ser uma pesquisa secundária. O que é uma pesquisa secundária? Nós vamos em algum local onde essa pesquisa já foi feita. Eu sugiro alguns sites para vocês que têm informações muito interessantes, tá? E na hora que eu for falar das apresentações, eu falo dos sites também, ok? Só um minutinho, por favor, pessoal. Bem, então eu vou explicar melhor para você lá na frente, vou dar alguns exemplos de alguns sites para vocês pesquisarem, tá joia? Então, nosso trabalho é a constituição, a elaboração de um plano de negócio. E o plano de negócio, pessoal, nada mais é do que um planejamento, né, que nós temos desse nosso negócio. Se vocês prestarem atenção aqui, e vocês já viram isso, né, até uma informação, né? Eu falo muito que esse nosso trabalho é um trabalho de conclusão de curso, que ele substitui a obrigatoriedade do estágio, né? E então nós vamos aqui nesse trabalho buscar muitas informações de todas as disciplinas que vocês viram ou virão aqui no nosso curso, tá? O que nós vamos falar, principalmente na semana que vem, nós vamos falar muito sobre empresas e tributos, é o único assunto que a gente não vê aqui no nosso trabalho. E eu tenho certeza que vocês já viram o PDCA com o professor Cláudio, né? Eu também, por um período, dei aula de economia e negócio, né? Com o professor Cláudio sobre o PDCA, né? Então, o que é o PDCA? O PDCA nada mais é do que um ciclo, né? Tudo na vida a gente primeiro planeja, né? O P é de planejar, o D, né, em inglês é o do, né, de executar, o C é o check, né, de checar, de controlar, e o A que é o action, né, que nós vamos agir corretivamente. Então, tudo na vida da gente a gente usa o PDCA, né? A gente vai fazer um churrasco, a gente utiliza, né? A gente planeja, mesmo às vezes sem saber, né, que a gente está planejando, mas algum vai comprar carne, outro compra bebida, outro leva o som e aí por diante, né? Executamos, checamos, né? Deu tudo certo ou não deu, a meta foi atingida. Se não foi atingida, né? A gente identifica e resolve o problema. E se a meta foi atingida, né? Nós padronizamos e aí ele vira um ciclo, né? Rodar o PDCA é muito interessante. Bem, nós temos no nosso planejamento, que é o planejamento estratégico das empresas, o nosso negócio, o que é a missão, o que é a visão, o que é a crença e os valores, né? No nosso próximo vídeo, nós vamos falar disso, né? Quando a gente for falar da apostila. Nós vamos falar da missão da empresa. E para a gente entender, depois que a gente entende o que é o nosso negócio, nós temos que vir aqui e fazer uma análise do nosso ambiente, né? É uma análise do ambiente externo e uma análise do ambiente interno. Uma ferramenta muito bacana para essa análise é a análise SWOT, né? A gente tem a análise SWOT é muito interessante para a gente entender quais são as nossas forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, né? A análise SWOT, nós vamos ver quando nós vamos falar da apostila, a gente faz um levantamento de tudo que nós temos de bom e ruim e trabalhamos em cima disso, ok?
depois disso feito, nós temos os nossos objetivos estratégicos, que nós criamos ou um plano de ação ou um projeto, tá? Ou ambos, né? Criamos os dois. No nosso caso, nós vamos falar do nosso projeto, que o plano de ação ele é mais focado, né? O plano de ação ele não é tão amplo igual um projeto. O plano de ação ele é mais específico, ok? Então, nós estamos neste momento de nós criarmos aqui o nosso planejamento, tá ok? De vez em quando isso não vai, né? Vamos lá. Bem, o PDCA já foi, e agora a nossa estrutura do nosso trabalho, né? A estrutura do nosso trabalho vamos falar primeiro da introdução. Gente, depois no próximo vídeo eu vou detalhar isso tudo, tá? Nós vamos falar um pouco do resumo do nosso projeto, que o resumo nós vamos, obviamente, falar depois do trabalho pronto, né? Eu vou selecionar aqui onde que a gente está conversando, tá? O resumo do projeto. Nós vamos entender todos os principais pontos, enfim. No próximo vídeo, como eu disse, nós vamos conversar sobre isso. Análise do mercado, né? Entender como é que está o mercado, como é que são os nossos clientes, os nossos concorrentes, não é isso? O mercado cliente e concorrente é o nosso ambiente externo, não é? O que é o ambiente externo? É aquele ambiente que nós não controlamos. Olha nós falando lá da análise de ambiente, né? O ambiente externo é aquele ambiente que nós não controlamos. Então, aqui, com esse item 3, análise de mercado, nós vamos fazer o estudo dos clientes, dos concorrentes, né? Nós não controlamos clientes, nós não controlamos concorrentes, nós não controlamos o governo, né? Nós não controlamos a legislação, né? Os fornecedores nós não controlamos. Então, todos esses fazem parte dessa análise de mercado do ambiente externo, tá? O item 4 é o plano de marketing, que nós vamos conversar também no próximo vídeo, que esse é o ambiente interno, esse aí a gente já controla, né? São nossas estratégias promocionais e a localização do nosso negócio. O plano operacional, tá? Que nós vamos falar, nós vamos fazer o nosso layout, os nossos processos operacionais, né? Através do fluxograma, a nossa necessidade de pessoal. Pesquisando isso tudo, entendendo isso tudo, nós vamos passar para o nosso plano financeiro. Turma, a avaliação de uma necessidade, de uma viabilidade do nosso negócio, ele tem a ver com o nosso plano financeiro. Vocês concordam? Não adianta eu fazer um negócio super bacana, no final eu entender que não é viável o nosso negócio. Eu entender que a rentabilidade não me interessa. Às vezes é melhor eu pegar esse valor e aplicar nesse dinheiro que eu tenho, esse recurso do sócio, e aplicar em papel ou alguma coisa parecida, tá? Então, tudo se resume no plano financeiro. Então, tudo que nós estamos avaliando aqui nesses nossos 5 primeiros itens, eles vão refletir no plano financeiro. Por exemplo, se o nosso cliente for um cliente mais exigente, vocês concordam que nós vamos ter que nós teremos, com certeza, um investimento maior, né? Nós vamos ter um investimento um pouco maior. Por quê? A nossa localização tem que ser um pouco mais requintada, o nosso mobiliário, né? Serviço é um negócio que a gente tem que prestar muita atenção. As pessoas avaliam muito o serviço pelo local, pelas pessoas, né? E principalmente pela indicação. Em algum momento nós vamos falar disso, principalmente na segunda aula. Tá joia? Então, nós vamos fazer todas essas avaliações do nosso plano financeiro. O plano financeiro, pessoal, vocês não preocupem, porque vocês só vão lançar os itens que vocês entendem que são necessários para o início do nosso negócio, tá?
vocês não vão precisar fazer conta. A planilha que eu vou enviar para vocês, ela já faz isso tudo automaticamente. Na nossa terceira aula, nós vamos focar nessa questão, tá? Na questão financeira. Bem, avaliando isso tudo, nós temos o item 7, né, que vai ser o cronograma, que nós vamos avaliar, né, o tempo de abertura do nosso negócio, do início da operação. A avaliação estratégica, que nada mais é do que uma matriz SWOT, uma avaliação SWOT. A conclusão do projeto, para ver se o projeto é viável ou não. Um ponto de atenção aqui no item 9, na conclusão do projeto. Pessoal, não significa que o projeto sendo exitoso, né, ele tendo êxito, ou se eu chego no final do projeto, ele está com prejuízo, que um é melhor que o outro. Não. O que vale é a qualidade do projeto. Não é se o projeto foi muito lucrativo, né? Nós temos que ser o mais realista possível. Nós não podemos criar um ambiente muito otimista para o nosso negócio. Esse nosso negócio, né? Esse nosso trabalho é exatamente para quê? O plano de negócio serve para isso. Se a gente tiver que quebrar, que a gente quebre no papel, né? A gente não quebra efetivamente e já alocando os nossos recursos, tá? Então, aqui não tem necessidade do negócio ser lucrativo. Eu posso chegar à conclusão que o meu negócio não compensa fazer agora, tá? No outro momento, nós vamos falar das nossas referências, de onde nós tiramos as informações, e os anexos são todo o material que vocês tiverem ou que vocês pesquisarem, ou que vocês consultarem de um negócio imobiliário, vocês podem colocar ele como anexo, como, por exemplo, um contrato de compra e venda, um recibo de entrega de chaves, né? O contrato social da empresa, tá? Isso tudo vocês podem anexar para ter uma qualidade boa, né? Para ter uma credibilidade boa no seu negócio. E, pessoal, é muito importante nós levarmos credibilidade a quem está lendo o nosso projeto, tá? Por quê? Porque eu falo muito que é igual um livro, né? Você começa a ler as primeiras 20 páginas, se não estão boas, eu, pelo menos, já deixo ele um pouco de lado. Por que eu acho que é interessante nós termos aí um trabalho com muita credibilidade, tá? O que eu digo credibilidade? De nós termos referências que dão essa confiança ao nosso, muitas vezes, investidor ou ao nosso sócio, tá? Muitos investidores, eles optam, né, em entrar num negócio pelo plano de negócio. Se o plano de negócio é bem feito, é bem elaborado, é mais fácil de captar recursos, seja ele de qual for, né? Até instituições financeiras, elas preferem, elas ajudam nesse aporte financeiro, né? Quando tem um plano de negócio bem estruturado. E um plano de negócio bem estruturado é um plano de negócio que você demonstra que você pesquisou, né? Que você entende do mercado e sabe do que está falando. É por isso que eu recomendo alguns sites para vocês, que mais na frente eu vou falar. Isso demonstra uma credibilidade. Eu não gosto muito de blog, por exemplo, né? Muitos sites de pessoas que a gente não conhece, porque a internet é igual papel, né? Aceita tudo. Então, esses sites eu não recomendo, tá? E mais na frente eu vou falar dos sites que eu acho que para a gente é bastante interessante, tá ok? Então, vamos continuar, né? Já falei desses nossos itens, dos 7 a 11. Bem, esse trabalho, pessoal, ele pode ser feito em grupos de até 6 alunos, tá? Eu sei que vocês têm tiveram, né, um trabalho aí no primeiro módulo,
que foi o PETAM, que você já tem esses grupos formados. Então, pode ser então até 6 alunos. Vocês podem fazer individual, em duplo, trio, quarteto, quinteto, até sexteto, né? Podem fazer até 6 pessoas e vocês elaboram. Muitas vezes, eu sei que tem grupos que eles determinam, cada um faz um item, cada um faz um tópico. Não é o ideal, né? O ideal seria que todo mundo fizesse tudo junto para todo mundo aprender tudo. Mas, nesse caso, eu acho que seria interessante ter um aluno, né? Cada um dentro da sua zona de conforto, aí que sabe, né? Gestão por competência, né? Um aluno que tem uma facilidade maior de leitura para colocar esse trabalho em ordem direitinho, né? Porque se cada um faz uma parte, muitas vezes um fala uma coisa, outro vai ao contrário no outro item. Então, o que vale é a qualidade, é a lógica e a sequência do trabalho, tá bom? Então, nós vamos, né, teríamos períodos de elaboração em sala de aula, que não é, obviamente, o nosso caso agora, mas, turma, nós temos ferramentas muito bacanas que a gente pode compartilhar os documentos, né? Eu posso compartilhar uma planilha e fazer a planilha em 4, 6, 8, 10, 20 mãos, né? Todo mundo pode dar sua contribuição na planilha, dar contribuição no seu documento do Word, tá? No próprio Google Drive, quem tem e-mail Gmail, nós aqui da escola, né, que temos um e-mail que é da Google, a gente faz muitos trabalhos que a gente pode fazer compartilhado, tá? As pessoas, elas fazem juntos sem precisar encontrar. E os encontros eu sugiro que façam por alguma ferramenta, né? Nós temos aí o Hangout Meet, que é da Google, que é uma ferramenta que a gente utiliza muito também. Tem a ferramenta do Zoom, né? O Zoom é uma ferramenta bastante interessante também, que dá para fazer reuniões, encontros. O Hangout Meet, voltando aqui no Hangout Meet, você pode compartilhar a tela, tirar dúvidas, ou seja, é uma sala de reunião virtual bem bacana. Eu acho que tem um aproveitamento muito legal. Tá? Nessa disciplina, nós não temos prova, mesmo se nós tivéssemos em período de encontros presenciais, nós não teríamos as provas. A entrega do trabalho é no dia da prova, no final do módulo, tá? Se vocês não tiverem prova, vocês vão usar esse dia como se tivesse a prova para ser o dia limite para vocês enviarem esse trabalho para o nosso departamento pedagógico, tá? A nossa coordenação pedagógica vai orientar vocês em relação a isso, tá bom? Bem, desculpem, tive um probleminha aqui, mas vamos lá. Eu também solicito que vocês me enviem por e-mail. Vamos lá. Isso aqui, turma, eu vou até corrigir isso aqui, porque no momento de pandemia, né, no momento de isolamento social, eu vou ver se aqui a gente consegue voltar a minha página. Aqui, eu vou até arrumar isso aqui, ó, porque não vai ser entrega do trabalho no dia da prova, né, mas entrega eletrônica, tá? Eu vou até deixar aqui, eletrônica do trabalho. E vou ter aqui também uma cópia impressa. Essa cópia impressa não vai existir mais nesse atual momento, né? Então, vocês vão enviar o trabalho, tá? A entrega eletrônica do trabalho para o departamento, no final do módulo, para o departamento pedagógico, tá? Então, essa questão de uma cópia impressa, eu mandei para vocês esses, né? Agora que vocês estão assistindo os vídeos, eu vou mandar para vocês esses slides, tá? Já com essas alterações, tá? E eu peço muito, pessoal, para quando vocês forem enviar o trabalho, enviar com esse nome de arquivo aqui, tá? A turma, tá? O nome da imobiliária e se é a planilha, né, que é o financeiro, ou se é o trabalho textual. Por quê?
Se muitas vezes eu recebo o trabalho escrito assim, trabalho professor André. E assim, para eu arquivar esse trabalho, eu vou ter muita dificuldade, tá? Eu vou ter que abrir, renomear, vou ter que fazer tudo de novo. Então, se vocês puderem colaborar, né, com o professor, colaborar com o tempo do professor, né? Afinal de contas, a gente faz isso no final de semana, né? E a família agradece, enfim. E o trabalho pode ter por volta de 30 páginas, tá legal? Okay? Não tem limite máximo, não tem limite mínimo, mas eu acho que para atender nesse quantitativo de páginas, eu acho que está bom. Como eu disse também, as últimas aulas serão a apresentação da imobiliária. Infelizmente, nesse período, né, nós não vamos ter as apresentações. Tá joia? Aqui embaixo, pessoal, é uma situação muito interessante, muito importante, que para a gente agiliza muito a nossa relação. Tá? Lá na área do aluno, nós temos uma opção de fale com o professor, tá? Esse fale com o professor, obviamente, a gente atua, né? Não tem, em momento nenhum, a gente deixa de comunicar com vocês, mas ele é mais demorado um pouquinho, porque a gente tem que entrar dentro do sistema, enfim. Eu prefiro, se possível, vocês entrarem em contato comigo pelo e-mail, tá? Aqui, ó, o e-mail é andrefaria@sindimóveismg.com.br. Por quê, pessoal? Às vezes eu estou, sei lá, esperando alguém e tal, eu muitas vezes consigo responder pelo telefone, né? A gente tem mais velocidade na comunicação. E uma outra coisa, para vocês me enviarem até 2 vezes o trabalho, tá? E eu gosto de deixar bem claro o seguinte, eu não estou corrigindo o trabalho, tá? Eu estou simplesmente verificando se o caminho é esse mesmo, como é que a gente pode... o que vocês podem melhorar ou não, tá joia? E eu peço para que me enviem até 2 vezes só, apenas. Por quê? Quando eu não colocava essa limitação, muitos alunos, a cada alteração que fazia no trabalho, me enviava. E muitas vezes nem marcava onde ele alterou. Eu não vou lembrar, não, que são muitos grupos, né? Aí eu não tenho como fazer esse comparativo. Então, vocês podem me mandar aí até 2 vezes. As dúvidas, vocês podem me enviar quantas vezes você quiser pelo e-mail, tá? Eu prefiro pelo e-mail. E estamos à disposição, obviamente, sempre, tá joia? Bem, o trabalho vai ser escrito em papel A4, usar a fonte 12, né? Time New Roman ou Arial, ter um espaço entre as linhas de 1,5, né? Então, assim, é bem tranquilo chegar a um trabalho com quantitativo de páginas bacana, apesar de que eu não preocupo com quantidade de páginas, eu preocupo com a qualidade do trabalho. Tem trabalhos excelentes que têm 25 páginas. Tem trabalhos que o aluno faz de 100 páginas que a gente vê que é um Ctrl+C, Ctrl+V danado, né? Então, a quantidade não significa qualidade, tá joia? Gente, são as mesmas regrinhas da BNT, né? A margem esquerda 3 centímetros, e superior, né? Esquerda superior 3 centímetros e 2 centímetros na direita e na inferior, tá joia? Títulos e subtítulos em negrito, enfim. É o que todo mundo já sabe, o que todo mundo já faz, tá joia? Aqui tem alguns exemplos, né? De como seria o distanciamento, né? 3 centímetros e 3 centímetros, né? Superior e esquerda, e direita e inferior 2 centímetros. Né? Legal? Então, vamos ao que interessa aqui, que nós vamos falar agora das apresentações da 4ª e da 5ª aula, se nós tivermos no momento presencial, tá joia? Mas, de toda forma, eu vou instruir vocês para que vocês me mandem e enviem o PowerPoint desse trabalho, como se vocês estivessem elaborando a apresentação, né? Como vocês estivessem indo lá para fazer as apresentações. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas orientações sobre isso, tá joia? Bem, eu vou orientar vocês as informações para as apresentações, tá?
No nosso caso, mais uma vez, eu vou falar, né, que nós não vamos ter essas apresentações, a não ser que no momento da nossa quarta e quinta aula já estejamos aptos ao convívio social, tá? Então, se isso acontecer, nós vamos ter aqui, na quarta e quinta aula, nós vamos ter as apresentações, nós vamos dividir os grupos, tá? A gente divide por aqui mesmo, através do sorteio, tá? Cada apresentação terá um período aí, né, de 20 minutos, 20 a 30, depende de quantos grupos nós vamos ter, né? E nós vamos também tirar as dúvidas na quarta e quinta aula, as dúvidas do trabalho, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu peço para elaborar trabalhos bem didáticos, com muito texto, mais gráfico, figuras. Gente, esse trabalho que eu estou falando aqui é do PowerPoint, tá? Elaborem slides bem didáticos para que a gente tenha... Eu falo muito que o slide é uma cola só para quem está apresentando, né? Duas coisas, é uma cola para quem está apresentando, um roteiro, né, para quem está apresentando, e também para o aluno é muito bom, né, que não precisa lidar com aquela letra feia do professor, que garrancho que muitas vezes o aluno não entendia, né? A gente lembra aí, minha época de escola, que era giz, né? Muitas vezes a gente tinha essa dificuldade, tá? Eu gosto muito de gráficos, tabelas, eu gosto muito de número, tá, gente? Assim, já é um toque, assim, eu acho que sem número a gente não tem como gerenciar nada. Sem número, a gente não sabe para onde a gente vai. Então, eu acho que número é muito importante, tá joia? É a apresentação da imobiliária e não do trabalho, né, que a gente vai fazer textual, tá? Alguns tópicos que eu vou falar agora, e nesse caso aqui nós teremos que entregar a apresentação sim, tá joia? Porque, a não ser... Gente, mais uma vez, tá? Isso é se nós formos fazer a apresentação em sala de aula. No momento que nós não tivermos a possibilidade de nós estarmos encontrando, vocês vão me enviar por PowerPoint, obviamente, sem precisar apresentar. Tá joia? E a sugestão para as apresentações é apresentar no PowerPoint, né, ou então em uma ferramenta similar ao PowerPoint, o Prezi, né? Tem muita ferramenta bacana aí. Tá? Coloquem lá nessas apresentações o sócio, missão da empresa. Eu vou apresentar para vocês num vídeo próximo, no vídeo próximo, não, nessa aula mesmo, eu vou apresentar para vocês um PowerPoint que já foi feito, que já foi elaborado. Tá? Então, nós vamos falar da missão da empresa, localização, né? Vá no Google ali, pega ali um mapinha onde que vai ser a sua empresa, o estudo dos concorrentes e clientes. Quando eu for falar da apostila, na apostila tem todos os quadros que eu envio para vocês, tá? Todos os quadros que vocês estão vendo aí na apostila de vocês, vocês vão receber por e-mail, o e-mail, né, numa planilha, e é só preencher. Para colocar também o fluxograma, o passo a passo. Vocês já tiveram isso na aula de economia e mercado, tá? O passo a passo de uma operação que vocês vão fazer, né? De um atendimento que vocês vão fazer. Falar o marketing, como é que eu quero o meu negócio, né? A importância da gente entender o nosso cliente. Os dados de análise financeira, esse eu acho que é o grande negócio, é a grande finalidade e é o grande item que vai definir se o nosso negócio é viável ou não, ok? Muitas vezes vale a pena, tem que fazer conta, sempre fazer conta, mas muitas às vezes vale a pena a gente continuar como autônomo, né? Dependendo aí do nosso faturamento, tá? Na hora que a gente for falar de dinheiro, a gente vai falar muito sobre isso. Forma jurídica da empresa, o sistema tributário da empresa. Coloquem também na apresentação aquela análise SWOT, né? Ambiente interno, ambiente externo, força e fraqueza, né? Força não, ponto forte e ponto fraco. E o nosso cronograma. Isso são sugestões para vocês colocarem nas apresentações. São apenas sugestões, não significa que vocês são obrigados a colocar isso. E se vocês quiserem ilustrar, né, melhorar a apresentação, fica a critério de cada um, tá joia? Pessoal, tem vezes que a gente pega cada trabalho, as pessoas põem a cabeça para pensar, é muito bacana. Nós tivemos uma oportunidade de uma moça que fez um trabalho, ela ia ser gestora de
de locais para estudantes, né, para universitários. Então, ela alugava um apartamento, a ideia dela era alugar um imóvel, né, uma casa, um apartamento, e dividir ali dentro, fazer a gestão de todo o processo ali dentro desse imóvel, né? E ela, obviamente, a soma dos aluguéis dos leitos ou dos quartos, né? Ela ficaria com um lucro para ela. A soma ia ser menor do que o valor que ela paga de aluguel. Então, assim, tem trabalhos que clientes são pessoas idosas, tem trabalhos que o cliente é um público homossexual. Então, assim, as pessoas vão pensando bastante, vão ter muitas essas ideias, e é muito interessante a gente ter umas novidades dessas. Tem muita coisa interessante ali que pode sair bons negócios, né? Pode ter uma lucratividade bem bacana, tá joia? Então, pessoal, nós vamos falar aí rapidamente da necessidade. Hoje nós temos algo estruturado para nós conversar, para nós trabalharmos, né? Esse é um slide que eu tenho na aula de Economia e Mercado, e que eu falo da mudança, né? De como nós estamos indo, a nossa evolução, principalmente tecnológica, é muito grande, né? Nós tivemos a primeira revolução industrial, que nós tínhamos como fonte de energia o vapor, né? E a matéria-prima era o ferro, né? Isso aí de 1780, por volta de 1860. De 1860, a segunda fase começa ali, aí vem a eletricidade, né? Como energia, fica muito bacana. O petróleo também entra aí com as caldeirarias, né? Para ajudar no vapor. E a matéria-prima era o aço, tá? Turma, essa segunda fase da Revolução Industrial, ela acabou por volta de 1914. Em 1914, o Ford fala duas coisas, né? Que o carro pode ser de qualquer cor, desde que fosse preto. E também que ele reclama assim, poxa, por que toda vez que eu peço um par de braços, vem um ser humano junto? Para ver hoje o quanto está diferente, né? O quanto hoje o ser humano é importante e na época industrial não era. Tá? E nós temos a terceira fase da Revolução Industrial, que é a fase em que os robôs entram nas indústrias, né, substituindo o trabalho braçal do ser humano, né? Então, quem comandava esses robôs eram seres humanos, faziam programas, né, para que esses robôs pudessem trabalhar. A nossa quarta revolução industrial gente coisa falando com coisa, né? Não tem nem mais o ser humano ali envolvido, né? Por exemplo, existem ferramentas, né? Existem geladeiras, por exemplo, que você dispensas, tá? Que você programa lá para na hora que estiver faltando, por exemplo, na hora que eu tiver só com 3 litros de leite, o supermercado mandar para a gente, né? O leite. Então, assim, você está em casa lá, bem tranquilo, de repente bate o supermercado entregando leite. É a sua dispensa, a sua geladeira que pediu isso para o supermercado, né? Então, o ser humano sai um pouquinho de cena nisso aí, né? Vocês viram na história das organizações, né? Na hora que a gente fala de economia e mercado, o quanto hoje, né? A mão de obra braçal ela está sendo substituída, né? O que vale hoje é o capital intelectual, né? A indústria intelectual. E é o nosso caso, né? Nós somos profissionais liberais, tá? Em que o que nós vendemos é a nossa capacidade intelectual. Nós não trabalhamos com compra e venda de imóveis, nós vendemos informações. E é por isso que vocês estão no melhor lugar que vocês poderiam estar, dentro de uma sala de aula, aprendendo, sendo aptos a praticar uma outra profissão, exercer uma outra profissão. É uma profissão que eu acho muito bacana, é uma profissão que eu acho que está na vanguarda de muita coisa, né? A começar pela questão da meritocracia, né? Quanto mais se trabalha dentro, um corretor trabalha, mais ele ganha, né? Em outros modelos não são assim, não é assim, né? E eu acho que a tendência dessa questão de carteira assinada, do jeito que é, a tendência é acabar um pouquinho, tá? Ou no mínimo,
mudar bastante, né? Então, essa, turma, é a nossa revolução, né? A revolução industrial que nós vivemos aí e que as coisas hoje foram muito mais rápidas, né? Elas aconteceram muito mais rápido. Basta ver nós aqui tendo aula online, né? Quando eu comecei a dar aula, não se imaginava que isso pudesse acontecer, tá? Bem, então, depois disso tudo, né, que nós passamos, né, nós tivemos a geração X, que inicia em mercado no início dos anos 60 até o início dos anos 80, que é o meu caso, né? Nesse período aqui, dos anos 80, nós temos o fim das pirâmides, né? As empresas deixam de ser empresas muito verticalizadas, né? Com uma pirâmide muito alta, cheia de níveis hierárquicos, tá? A intenção dessas empresas é o achatamento, né? É o que eles chamam de downsizing, né? O achatamento dessa pirâmide, para que as empresas fiquem com menos níveis hierárquicos, que elas terceirizem muitas as atividades, principalmente atividades meio, né? Hoje a legislação já até nos permite fazer a contratação de atividade fim, mas foi um momento que mudou muito, né? A nossa estrutura empresarial, estrutura de negócios. Eu dou muito a comparação de há uns 30, 40 anos atrás, as empresas eram como se fosse um transatlântico, né? O transatlântico, você mudar a rota dele, você sabe que se você for colidir em alguma coisa, você sabe que você, com 30 minutos de antecedência, não adianta você mexer, porque ele não vai conseguir virar, de tão pesado que ele é, né? A lancha não, a lancha são as empresas atuais, né? As empresas que hoje têm uma velocidade de alteração, de mudança muito grande. E as mudanças estão acontecendo muito rapidamente, né? Basta ver que o maior concorrente dos táxis é uma empresa que não tem um automóvel, né? Olha o nosso mercado aí no Airbnb, né? Os hotéis estão sofrendo muito com isso, os hotéis estão tendo que se reinventar, tá? Muitos hotéis ali podem até virar salas de escritório ou locais para as pessoas morarem, né? Como se fosse um apartamento. Então, é um momento muito interessante que a gente está vivendo e que a gente tem que pensar sempre no futuro. Se o negócio que você bolar puder ser pelo aplicativo, gente, não constitui, ou então constitui esse aplicativo, né? Porque o que nós estamos vivendo hoje é uma situação, né? Eu estou falando dessa pandemia, é uma situação que está mostrando que realmente a gente vai viver novos mundos, né? Novas épocas, tá ok? Bem, vou voltar para o mouse aqui. E temos a geração Z, né? Que é a geração dos anos 2000 até hoje. Eles já estão falando da geração alfa, né? Isso aí vocês devem ter visto lá na aula de mercado. E um interessante, turma, que essa geração Y, que eu não comentei aqui, né? É a geração dos novos milionários, né? Você vê a turma hoje, né? As empresas antes tinham, as empresas ricas tinham muito ativo, né? Tinham muitas máquinas, muitas terras, muitos imóveis. Hoje está ao contrário, né? Hoje o grande capital das empresas é o ativo intelectual, né? A Google não tem imóvel quase nenhum, né? Então, assim, as coisas mudaram, né? Os tempos mudaram, as empresas que eram muito, né? As indústrias principalmente, né? Que eram um período industrial muito pesado, né? A indústria era o que tinha de mais requintado e mais valorizado. Hoje não é mais, né? Hoje essa turma aí vem trabalhando, a geração Y, vem trabalhando, eles vão trabalhar de boné, de fone de ouvido, de calça rasgada, né? Eu tenho 57 anos, eu não consigo sair para trabalhar sem ser de sapato. Se eu for de tênis, parece que eu estou indo para um clube, para um churrasco. É interessante, são paradigmas que a gente tem que quebrar. Mas, dos anos 80 para cá, nós tivemos uma mudança muito grande e muito latente
na gestão das pessoas. É por isso que das empresas, melhor dizendo. É por isso que o governo ele apoia e foca muito nas pequenas empresas, que são as empresas que apoiam as grandes empresas, para que as grandes empresas sejam mais ágeis, né? Consigam ser mais competitivas no mercado de hoje. Tá joia? E opa, deixa eu voltar aqui para o mouse. E hoje o corretor também não fica para trás, né? O corretor hoje ele não é mais aquele mostrador de imóveis, ele tem que saber de tudo, né? O corretor é uma empresa, né? Muitas vezes o corretor é uma empresa dentro de uma outra empresa, né? O que a gente chama de intraempreendedorismo. Você tem uma empresa que trabalha dentro de uma outra empresa. É o corretor. O corretor ele não deixa de ser nunca uma empresa, porque ele tem que saber de gestão, saber dos processos, resultados, entender de pessoas, né? De tecnologias, ou seja, ter um conhecimento amplo. E é por isso que vocês estão aqui no curso TTI, né? Para entender muito isso, e é isso que a gente vai tentar ver aqui, principalmente a questão da gestão financeira. Tá? Na nossa quarta e quinta aula, nós vamos falar também de gestão financeira. Tá joia? E a diferença entre o empreendedor e o empresário, né? O empreendedor é aquela pessoa inquieta, que sempre está em busca de alguma coisa diferente, que quer uma novidade sempre, sempre em busca dessa novidade, tá? Mas muitas vezes é uma pessoa que ela não tem muita questão do planejamento, né? Acha que vai dar certo, não faz uma pesquisa, enfim, né? O empresário já é diferente, tá? O empresário, ele é uma pessoa que visa o lucro da empresa. Eu falo que o empresário é planilha. O empresário é um cara que planeja. É aquela pessoa que visa lucro, né, da empresa. Tá? O empreendedor não, ele é um cara mais dinâmico, é um cara que acha que tudo vai dar certo, mas a gente tem que ter o pé no chão, né? Bem, então eu falo muito que o empresário ele tem uma relação com uma profissão e o empreendedor está ligado, né, a uma postura e uma forma mais inquieta de ver o mundo, de achar que, né, tudo que ele está pensando está certo. Tá bom, gente? Então, nós vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho vocês entram lá no outro vídeo da apostila, tá joia? Espero que vocês tenham entendido como será o trabalho. Tá? Na apostila, eu não vou falar de novo o que eu já falei, mas lá tem todas as informações e as orientações para fazer o trabalho. Sugiro a vocês que já comecem a elaborar os grupos, né? Vocês tiveram um trabalho aí, né, no módulo 1, que também foi um trabalho grande, feito em grupo, podem usar os mesmos grupos, né, os mesmos integrantes, ou não, né? Fica a critério de vocês. Podem fazer individual, fica a critério de vocês. É um trabalho, turma, que vocês podem usar para a vida inteira de vocês. É um trabalho que ele não é essencialmente... aqui nós temos que fazer um trabalho no segmento imobiliário, tá? Pode ser loteamento, pode ser uma imobiliária propriamente dita, intermediação de negócios, né? Pode ser uma incorporadora, né? Pode ser um administrador de condomínio, tá? Pode ser feito aqui nesse nosso trabalho, é só no segmento imobiliário, tá joia? Eu já recebi trabalho aí que a pessoa estava construindo uma empresa de TI. Então, assim, a gente vê que é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? E a gente aqui tem que ser do nosso ramo imobiliário. Mas, futuramente, caso necessário, né, vocês necessitem desses números, dessas informações para uma outra oportunidade que vocês possam ter, eu acho que vai ser bastante interessante, guardem com muito carinho, tá joia? E, no próximo vídeo agora, nós vamos falar das apostilas, tá bom? Turma, muito obrigado, tá? Mais uma vez me coloco à disposição, o meu e-mail está aí na tela e um grande abraço para todo mundo. Abraço!